É para mim uma honra estar hoje perante vós, representantes de todos os açorianos, a debater que região queremos para o presente e para o futuro. Com sentido de responsabilidade e conscientes dos desafios que nos são colocados, o 13º Governo Regional dos Açores está determinado a responder de forma efetiva a todos os açorianos, do Corvo a Santa Maria. Aos açorianos devemos uma palavra de esperança, uma palavra de conforto no momento difícil que todos nós enfrentamos, com a resiliência que nos caracteriza e com a responsabilidade de cada um, ultrapassaremos os constrangimentos decorrentes da pandemia Covid-19. Para isso precisamos de proteger os mais vulneráveis, nomeadamente os nossos idosos e os nossos doentes, e valorizar aqueles que diariamente lutam contra este inimigo comum. Temos a humildade de reconhecer que a tarefa não é fácil, mas tanto no combate à pandemia como em todos os outros aspectos da governação, colocaremos sempre as pessoas em primeiro lugar. Governaremos em prol do bem comum, da coesão social e da dignificação de todos os açorianos. O nosso maior propósito é desenvolver políticas integradas que melhorem a qualidade de vida dos açorianos e elevem a região a um novo patamar de desenvolvimento social e económico. Está ao alcance de todos nós. Está ao alcance de todos nós. No entanto, precisamos de ser incansáveis na resposta aos problemas crónicos que afetam a nossa terra comum. Senhor Presidente, acreditamos que os indicadores que nos colocam hoje nos últimos lugares da coesão económica e social e no maior risco de pobreza a nível nacional serão um resquício do passado amanhã. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, caros açorianos, a concretização das políticas públicas que propomos farão com que isso aconteça e tornarão os Açores uma região mais justa e com menos assimetrias sociais. Por isso é imperativo garantir a proteção social daqueles que se encontram numa situação de especial fragilidade, promovendo as necessárias respostas de apoio à infância, à juventude, aos idosos, à família, às pessoas com necessidades especiais, à invalidez, à reabilitação e à pobreza e à exclusão social. A criação de uma nova direção regional para a promoção da igualdade e inclusão social sustenta a ideia de que este Governo coloca a pessoa humana no centro da sua ação política e tem ambição nessa matéria. Com este Governo, todos os açorianos, todos, serão valorizados e sentir-se-ão parte de um todo. Não colocaremos ninguém de lado. Juntos, trilharemos um futuro melhor para os nossos Açores. Senhoras e senhores deputados, o combate à pobreza e à exclusão social é uma prioridade absoluta deste Governo. Para que os mais pobres e desfavorecidos da nossa sociedade tenham as respostas que precisam para viver dignamente, e iremos proceder à revisão e ao reforço do Plano Regional de Combate à Pobreza, mas também aproveitando o bom trabalho que foi feito, que vem do passado. Saberemos aproveitar o que de bom foi feito, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, contando com a ativa cooperação das EPSS, das Misericórdias e demais entidades, porque tenho a perfeita noção que era um programa há 10 anos e não há 2 anos, e, portanto, aproveitaremos o que é bom e melhoraremos naquilo que está mal. É imprescindível. É imprescindível, por isso, também que se atenuem e se invertam os números preocupantes da tendência do despovoamento,
que se verificam nas nossas ilhas, de forma a assegurar a sustentabilidade demográfica e os recursos necessários ao crescimento da nossa economia. Para este efeito, este Governo irá priorizar os apoios à natalidade, através de programas de atratividade na recuperação da habitação, nas políticas fiscais e incentivos à fixação nas ilhas com fenómenos de despovoamento, assim como valorizará o primado da família como elemento essencial da nossa sociedade. Não negamos a nossa matriz profundamente solidária e humanista. É nosso dever comum tratar e cuidar dos nossos idosos. A fim de prosseguirmos esta missão ética e humana, pretendemos promover a atualização anual do Complemento Regional de Pensão para Idosos e do Complemento para a Aquisição de Medicamentos pelos Idosos, melhorar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio a idosos e reforçar a rede de cuidados continuados integrados e aumentar a majoração regional às famílias de acolhimento de pessoas idosas, de forma, e aqui também está uma ambição e uma inovação, de forma a criar condições de alternativa à institucionalização e para que os idosos possam ficar junto às suas famílias, no seu lar, se for esse o seu desejo. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, caros açorianos, a nossa política social assentará na solidariedade para com os mais desfavorecidos e desprotegidos, mas também na potenciação das suas competências sociais e profissionais. Neste sentido, procuraremos que os beneficiários do RSI, em idade ativa e com capacidade de trabalho, possam colaborar ativamente na comunidade onde estão inseridos. Para este Governo, é de elementar justiça que se submeta a esta Assembleia Legislativa com vista à fixação de um coeficiente de sustentabilidade própria para a região autónoma dos Açores, que vai permitir, mais uma ambição, mais uma inovação, a diminuição da idade da reforma. E esta será uma medida com grande impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como na criação de oportunidades de trabalho para os mais jovens. É por isso inovador este programa de governo. E o mérito desta proposta sustenta-se num facto concreto e não em pretensões infundadas. Se os açorianos vivem, infelizmente, em média, menos 3 anos de qualquer cidadão residente no continente, então também é de elementar justiça que possam reformar-se 3 anos mais cedo que no continente. O sentido da autonomia é governar para os açorianos, propondo medidas que os beneficiem. Senhoras e senhores deputados, outra das áreas de intervenção das políticas sociais que entendemos ser fulcral e que contribui para o reforço da coesão do nosso território é o acesso à habitação. O direito à habitação condigna é um direito social consagrado na nossa Constituição e as nossas políticas públicas respeitarão esse direito basilar. É por isso dever do Governo Regional, em consonância com os programas nacionais com aplicação na região e com as autarquias, possibilitar o acesso à habitação a preços compatíveis com o rendimento das famílias. Garantir o apoio para a aquisição, construção e ou arrendamento por parte dos mais jovens da nossa sociedade é um compromisso que este Governo irá, com certeza, honrar. Importa também definir novas formas de gestão que assegurem uma manutenção eficaz do parque edificado, atentando na reabilitação e recuperação da habitação social degradada. Senhoras e senhores deputados, as nossas e caros açorianos espalhados pela diáspora e que naturalmente nos vão ouvir nesta tomada de posse, neste programa do Governo, do 13º Governo da região autónoma dos Açores. Uma saudação muito especial para as nossas comunidades da diáspora que nos estão a ver e a ouvir e que, de certeza, nos vão ver e ouvir, e também para os açorianos residentes no nosso arquipélago. As nossas comunidades
revestem-se de primordial importância para este Governo. E por isso cumpre afirmar que cada imigrante açoriano honra e eleva o nome dos Açores pelo mundo. Este Governo não esquecerá cada filho desta terra e promoverá o apoio das comunidades açorianas, fomentando a integração dos açorianos e dos seus descendentes nos países onde residem. A valorização da diáspora açoriana passa pelo reforço do apoio das suas entidades representativas, como é o caso ímpar das Casas dos Açores, a quem quero felicitar a partir do órgão máximo da autonomia açoriana. Mas a diáspora açoriana vai extravasando os limites do continente americano, ganhando também uma expressão europeia que urge acompanhar nesta nova realidade. Cada açoriano imigrado deve esperar da sua terra natal condições próprias de investimento económico, que se possa aplicar os frutos do seu trabalho. É também uma inovação que este Governo traz relativamente aos anteriores. É captar investimento dos nossos imigrantes na nossa terra, para desenvolver a nossa terra e para se sentirem bem integrados, contribuindo para o desenvolvimento dos Açores, que afinal somos todos na América, na Europa e aqui no nosso arquipélago. Neste sentido, este Governo adotará uma nova abordagem estratégica em relação às nossas comunidades, que passará fundamentalmente por 3 pilares fundamentais: promoção da cidadania, promoção dos interesses mútuos, com especial enfoque em parcerias económicas e de investimento, e a promoção dos interesses dos Açores nos espaços de residência dos imigrantes e de ação das suas organizações. A par dos imigrantes regressados, os imigrantes que escolham os Açores para viver e trabalhar merecem a devida consideração. Deste Governo poderão esperar o respeito e o acolhimento que gostaríamos que todos os açorianos tivessem pelos 4 cantos do mundo. A sociedade açoriana ficará sempre, e repito sempre, mais enriquecida quanto maior for a diversidade cultural e a plena integração de todos. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, caros açorianos. Outra matéria que não pode ser olvidada é, naturalmente, o poder local. E, mais uma vez, neste aspecto, o programa do Governo teve ambição e foi inovador. O poder local, o poder regional e o poder local, melhor dito, são parceiros de um desenvolvimento comum que queremos estimular e aprofundar. Respeitaremos e valorizaremos a identidade de cada ilha, desde o município até à freguesia. Acreditamos que uma verdadeira cooperação técnica e financeira entre a Administração Regional Autónoma e as autarquias promoverá a coesão social e territorial dos Açores. Urge promover uma efetiva descentralização através da partilha de meios financeiros de investimento, do orçamento regional para os municípios e para as freguesias. Este Governo não terá filhos e enteados. Trataremos cada município e cada freguesia por igual, com respeito democrático por todos. E queremos, por isso, apostar e instituir um bom e saudável relacionamento com o poder local. Será um desígnio deste Governo. Podem todos querer isto. A criação, e por isso, cá está. Mais uma vez, vimos quais eram os nossos encargos para criar uns cargos. Roubo esta expressão ao Sr. Presidente do Governo. A criação da Direção Regional do Poder Local é, por isso, um sinal inequívoco do valor que atribuímos à proximidade dos nossos cidadãos e dos nossos autarcas. Meu caro Presidente da Assembleia, os últimos são os primeiros. E queria, antes de finalizar, dedicar-lhe uma palavra de grande apreço e de felicitações pelo seu cargo que agora exerce numa Assembleia plural,
como é a nossa, e desejar-lhe as maiores felicidades a si e à mesa. Senhoras e senhores deputados, hoje vive-se um momento histórico para os Açores. Hoje é apresentado e discutido o programa do Governo mais plural da história da autonomia. Apresentamos este documento nesta Casa, no dia em que esta Assembleia volta a ser o centro da política açoriana, depois de ter sido afastado do seu justo lugar durante cerca de 20 anos. Sinal que a autonomia está viva e bem viva. Queria apenas dizer aos açorianos que podem esperar deste Governo muito trabalho e dedicação a favor das pessoas. E gostaria de terminar, Sr. Deputado Francisco César, se me permite, gostaria de terminar citando Fernando Pessoa. Sem fé não temos esperança. E sem esperança não temos propriamente vida. Não tendo uma ideia de futuro, também não temos uma ideia de hoje. Porque o hoje, para o homem da ação, neste caso do Governo da Ação, não é senão um prólogo do futuro. Muito obrigado a todos.